Olá, você acompanha mais um programa Em Pauta da TV Câmara Municipal de Campinas. E nosso entrevistado de hoje é o vereador Pedro Tourinho, que propôs a instalação de uma comissão especial de inquérito para apurar um suposto desvio de verba da merenda aqui em Campinas. Olá, vereador, obrigada pela sua presença aqui novamente. Olá, Pamela. Uma boa tarde a todos os espectadores aí da TV Câmara. Sempre um prazer poder conversar sobre o nosso trabalho. E o Ministério Público não apontou só em Campinas, né? Bem como em diversas cidades aqui do estado, né, vereador? Infelizmente, instalou-se lá no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, uma verdadeira organização criminosa que está ligada ao alto escalão do governo do estado e que desviou recursos vultuosos a partir da merenda, né? Quantidades muito grandes de recursos das escolas estaduais. E o que se constatou foi que a empresa que estava envolvida nessa situação com o governo do estado de São Paulo também fez contrato com diversas prefeituras do estado. Né? Ao todo, são mais de 100 prefeituras que têm 100 cidades que a gente tem algum tipo de envolvimento ou suspeita com essa máfia da merenda e, infelizmente, Campinas é uma dessas cidades. Né? Campinas teve um contrato de 3,8 milhões de reais com essa empresa, a Coaf, e Campinas foi alvo, a Prefeitura de Campinas, de uma ação de busca e apreensão pelo Ministério Público, né, que veio a Campinas, então, num grande aparato, inclusive com apoio de um grande aparato policial, e foi buscar documentos para poder avaliar se há também em Campinas risco de ter acontecido desvio de merenda, posto que essa mesma empresa criminosa também atuou aqui na nossa cidade. E por qual razão o senhor decidiu instalar essa CPI que ainda você está buscando assinatura, né? A gente sabe que o papel do vereador é principalmente fiscalizar, a gente sempre traz isso aqui nos nossos debates. E uma das funções que o vereador tem é, quando existir suspeita de irregularidade, de improbidade, a instalação da Comissão Especial de Inquérito, conhecida vulgarmente como CPI. Né? A merenda em Campinas já é objeto de questionamento por diversos vereadores há um tempo longo, em diversas empresas, com diversos contratos. Eu mesmo fui autor de uma denúncia que demonstrou o superfaturamento na compra de frango na cidade de Campinas. A gente estava comprando frango por mais do dobro do preço que você encontrava no varejo, não é nem no atacado. Né? Então, num supermercado, você comprava frango pela metade do valor que você encontra nessa licitação que eu denunciei. Felizmente, eu fiz isso a tempo para que essa licitação fosse cancelada e os cofres públicos não fossem prejudicados. Outros vereadores apresentaram já denúncias relativas ao valor da mussarela, dos frios que são comprados, de diversos outros produtos. Então, não se trata apenas de uma suspeição. A gente tem diversas evidências de que a merenda em Campinas tem valores superfaturados. E aí o que a gente quer poder aprofundar e caracterizar é qual é a extensão do crime que, na minha opinião, está sendo cometido e como a Câmara pode ser um serviço, ser um órgão auxiliar, no caso do Ministério Público, a apoiar essas investigações e tentar esclarecer e, evidentemente, apontar onde aconteceram as irregularidades. O superfaturamento desses produtos não está relacionado à Coaf, nesse caso? Nesse caso específico, não. São outras empresas, né, o que nos deixa ainda mais preocupados. A gente inicialmente pensou que poderia ser uma questão só da Coaf, mas o que a gente vê é que o superfaturamento acontece em diversas empresas. A gente teme que isso, na verdade, seja uma regra da Prefeitura de Campinas. E se tem um dado que deixou a gente ainda mais preocupado, levantou ainda mais deixou uma pulga atrás da orelha de todos nós, foi o fato de que o prefeito Jonas Donizete, ele mandou instalar uma comissão interna de sindicância da prefeitura para apurar a possibilidade da existência de servidores que estivessem aí mancomunados nesse processo de desvio que foi constatado na Operação Alba Branca, que foi essa operação que fez busca e apreensão aqui na cidade. Quer dizer, o próprio prefeito reconhece a necessidade de se apurar e de se investigar essa questão. Então, inclusive, alguns vereadores, quando eu propus a instalação da CPI aqui na Câmara, falaram: Pedro, isso a Prefeitura já está cuidando com a comissão de sindicância que foi apurada, que foi criada. Acontece que já se passaram mais de 30 dias, essa comissão tinha um prazo para apresentar seus resultados de 30 dias de trabalho, esse prazo venceu no dia 24 de fevereiro. E o que a Prefeitura fez? Prorrogou por tempo indeterminado
os trabalhos da comissão sem apresentar qualquer resultado. Isso para nós é gravíssimo. Isso mostra que a prefeitura não tem compromisso com a transparência, porque ela estabeleceu uma comissão de sindicância para funcionar sem prazo. Protelando, né? Nos parece que é um caso justamente de uma ação protelatória da prefeitura. Não sei se porque encontrou alguma coisa, não sei se é porque nem sequer procurou. Eu fiz requerimentos, então, querendo ver as atas de reunião dessa comissão, quem são os membros, como é que ela funcionou, para ver se a prefeitura está investigando mesmo, já que, infelizmente, os vereadores da base aqui do governo Jonas Donizete, que são maioria, afirmam que a gente aqui não precisa cumprir o nosso papel de fiscalizar de forma aprofundada, intransigente, posto que a prefeitura o está fazendo. Então, a gente vendo que a prefeitura não está, a gente soma ainda mais um argumento, esse sim um argumento muito contundente, a favor da criação da CPI. A gente tem falado isso na tribuna e tem tentado dialogar com os vereadores da Câmara, independente de serem vereadores da base ou da oposição, para que essa Câmara cumpra minimamente o seu papel, que é o de fiscalizar a coisa pública, né? Se um escândalo como esse, em que a polícia sobe pelos andares do Paço Municipal fazendo busca e apreensão, não é suficiente para que a gente mude a nossa postura aqui, né? Os vereadores que apoiam esse péssimo governo do Jonas Donizete mudem a sua posição e façam a investigação, eu não sei o que vai ser. Agora você então vai tentar ainda nas próximas sessões angariar mais assinaturas. Eu sigo tentando. E já tem apoio de outros vereadores? Nós temos até o momento a assinatura minha, como autor, do vereador Carlão do PT, do vereador Ângelo Barreto, do vereador Paulo Búfalo e do vereador Arthur Orsi. Esses são os vereadores que já se dispuseram a assinar. Nós precisamos de mais 6 assinaturas. Então eu peço até ao munícipe que está nos assistindo na TV Câmara, que tem contato com algum vereador, que seja firme e cobre do seu vereador a assinatura desse material, porque mesmo que esse vereador afirme que não precisa e tudo mais, para nós está muito claro, tem evidências muito contundentes de que isso não pode passar em branco, ileso, essa situação aqui na Câmara. Nós precisamos investigar, nós precisamos apurar, porque nos parece esse arranjo, superfaturamento dos contratos de diversas empresas, né, das licitações, prorrogação por tempo indeterminado da comissão de sindicância, ação do Ministério Público, quer dizer, tudo isso nos faz pensar cada vez mais que tem sim alguma coisa errada. E essa falha da Prefeitura em relação à investigação não acarreta alguma consequência para o Ministério Público, vereador? O Ministério Público não tem um jeito de cobrar para que eles façam essa investigação? O Ministério Público faz o seu próprio processo de investigação. Ele não se apoia nessa comissão de sindicância da Prefeitura, que, feito o próprio tempo está mostrando, ela é para inglês ver, né? Ela nos parece que ela é só um gesto do prefeito Jonas para poder fazer parecer que algo está sendo investigado. O Ministério Público faz as suas próprias investigações. Para a Prefeitura mesmo, né? Porque seria um jeito de provar, caso não exista nada, é um jeito de provar que... Um jeito de, pelo menos, dirimir qualquer tipo de dúvida, né? Embora a gente considere, eu preciso dizer, Pamela, que eu independente do que for, eu não confio na ação de uma comissão de sindicância exclusiva da Prefeitura, porque eu acho que os poderes têm que ser fiscalizados por poderes externos à própria instituição, né? As instituições têm que poder ser fiscalizadas por órgãos externos de fiscalização, embora exista também um valor e uma importância grande nos órgãos internos de fiscalização de cada instituição, né? Então, as corregedorias, a questão das advocacias aí que fazem as controladorias, quer dizer, que fazem as apurações internas, são importantes, mas as instituições precisam se permitir ser investigadas, analisadas por agentes externos. E é isso que, em tese, essa Câmara é. Essa Câmara é um poder distinto da Prefeitura, que opera com autonomia e com independência. Então, esse deveria ser o princípio a pautar a ação dos vereadores dessa casa. E seu mandato tem apontado também falhas da Prefeitura em relação à estrutura dos centros de saúde aqui na cidade. E um deles é o Vila Rica, né, vereador, que está um pouco abandonado aí pela administração. Na verdade, aí é outra coisa que a gente está muito preocupado, né? É a questão da manutenção das unidades de saúde, dos próprios públicos da Prefeitura de modo geral, né? O Centro de Saúde Vila Rica é um centro de saúde antigo, ele tem uma longa história de funcionamento já, o prédio é um prédio antigo e ali sempre tivemos problemas de infiltração, né? A Prefeitura, então, fez ao longo do ano de 2014 algumas reformas, na verdade foram 2 reformas e logo após essas 2 reformas houve vazamento
quase que imediato assim que teve chuva. Infelizmente, as reformas não resultaram numa mudança, numa situação constante que tem lá de problema de drenagem, que acaba de impermeabilização, que acaba fazendo com que caia água dentro do posto de saúde. Na penúltima vez, choveu inclusive em cima dos prontuários, que são de papel e que guardam anos, às vezes décadas de relatos sobre a saúde dos pacientes, sendo fundamentais para que a gente possa fazer um atendimento de qualidade ao paciente. A gente lê o prontuário dele, eu sou médico, né? É importante colocar, eu sou médico, eu trabalho justamente com saúde da família e a gente lê o prontuário para saber o que já foi feito, para evitar repetição de exames. E aí depois dessas duas reformas, com a persistência dos alagamentos, a gente fez uma manifestação crítica e aconteceu agora uma terceira reforma, que inclusive eu visitei essa terceira reforma. E, foi quando? Faz pouco tempo? Foi agora, mês passado, com a troca do telhado. E a gente achou que, bem, talvez agora resolva, eu não sou técnico da área, mas foi curioso que uma profissional da unidade já naquele momento suspeitava que a obra estava sendo feita de forma insuficiente, né? A gente, na hora, quis evidentemente dar aos profissionais que estavam fazendo o serviço o tempo necessário para que eles concluíssem seus trabalhos. Acontece que uma vez concluídos os trabalhos, a gente que está agora nas estações de chuva, novamente está enfrentando infiltração e bastante infiltração. Então você teve já informações que não foi muito bem feito. Já temos a denúncia, já estamos realizando mais uma vez a denúncia de que novamente a prefeitura faz a terceira reforma em 2 anos e meio e novamente essa reforma é mal conduzida, mal fiscalizada pelo poder público, mal feita pela empresa contratada e ela não resolve o problema da população da região do Vila Rica que precisa de ter um centro de saúde que não fique encharcado quando chove. Claro, que atrapalha o material. Tudo, é um espaço de saúde, ele não pode ser um espaço sem o mínimo de estrutura para o seu funcionamento, né? Então são feitos procedimentos, vacinas, a gente tem prontuários, a gente faz consultas, então tudo isso contribui para a piora da assistência à saúde da população na cidade de Campinas e particularmente na região do Vila Rica. Em relação ao Centro de Saúde San Diego, o seu mandato também sempre pautou pela reforma, pela melhoria na estrutura do centro. Construção. Na construção mesmo. Construção. O Centro de Saúde San Diego, ele é um pleito antigo daquela comunidade, né? São vários bairros que antes eram atendidos, quer dizer, continuam sendo atendidos no Centro de Saúde de São José. Ah, tá. É um centro de saúde que tem mais de 35 mil usuários. São mais de 35 mil pessoas usando o mesmo centro de saúde. Só para você ter uma ideia, o Ministério da Saúde recomenda que um centro de saúde tenha no máximo 12 mil usuários, né? Porque senão você cria uma situação de um fluxo de pacientes que é impossível você ter uma estrutura física, uma organização de funcionamento suficiente num centro de saúde para dar conta desse montante de usuários. E aí, além disso, é distante, os bairros são distantes da região, então os pacientes os usuários tinham que pegar ônibus, longos trajetos, né, com muita dificuldade para chegar ao centro de saúde. Então, a comunidade se organizou, teve uma emenda parlamentar para custear a obra, teve um investimento bastante consistente de luta social também, mobilizações, ações diretas nas ruas, fecharam rodovia, pleiteando as condições ali de saúde melhores que se concretizariam na construção do centro de saúde. Felizmente, então, depois de mais de 7 anos de luta, conseguiu-se o início das obras. As obras começaram, né? Eu aqui falei muito, pedi muito por essas obras. E agora que elas começaram, a gente ficou preocupado porque a gente quis acompanhar, como é nosso dever fazer. E eu fui visitar o canteiro de obras e descobri que já há mais de um mês de obras, a empresa que está lá fazendo a obra não instalou até hoje nem água corrente, nem banheiro para os funcionários trabalharem. Os funcionários estão tendo que ir no mato para usar o banheiro, uma situação degradante. A gente entende que isso é passível de denúncia no Ministério Público do Trabalho. Claro, análogo ao escravo, né? É uma situação grave, assim, muito grave, né? Vamos dizer, do ponto de vista de precariedade das condições de trabalho. E, inclusive, a gente entende que a Prefeitura, como ela está contratando uma empresa para fazer essa obra, ela é corresponsável pelas condições de trabalho nessa obra. Então, a gente cobrou da Prefeitura que fiscalize e que garanta que os seus contratados estão cumprindo os termos contratuais. Eu tenho certeza que no contrato lá está estipulado que os trabalhadores têm que ter condições adequadas de trabalho. Isso não está acontecendo. Eu fiz essa denúncia faz 2 semanas. Infelizmente, até hoje, né, dia 7 de março, a gente não tem uma resposta da Prefeitura. Os pobres dos trabalhadores continuam trabalhando sem banheiro, sem água corrente,
numa construção de um edifício que tem mais de 600 metros quadrados de área plana construída ali. Se a prefeitura não resolver, então, o caso será de realmente o Ministério do Trabalho. Tá certo. É o único jeito. Agora, para finalizar, vereador, um outro absurdo aqui também, que o senhor constatou que a venda de um prédio público da prefeitura, onde funcionava uma escola, sendo vendido a preço de banana. Essa inclusive foi a expressão que eu usei, né? A gente está falando de um espaço público, uma escola, né? Um núcleo, onde funcionava um núcleo da prefeitura, que tem 500 metros quadrados de área, fica localizado na Vila Costa e Silva, né? Uma área que, embora seja uma área uma área popular, é uma área próxima das regiões centrais, com uma excelente infraestrutura, acesso viário, quer dizer, uma área que tem uma valorização do ponto de vista imobiliário que não é desprezível. E o que aconteceu é que esse terreno, com esse tamanho, com uma escola construída nele, foi avaliado ele era da Coab, ele foi avaliado em R$106 mil para sua venda. A Coab decidiu, a meu ver, equivocadamente, se desfazer do seu patrimônio. Né? Você sabe a razão disso? A Coab assumiu uma política de se desfazer dos patrimônios que não sejam patrimônios, equipamentos que podem ser imediatamente usados para habitação popular. Então, eles dizem que eles vendem o terreno para poder fazer caixa, para fazer viabilizar a moradia popular. Acontece que são terrenos que poderiam ser reutilizados, o próprio terreno, para fazer moradia popular ali mesmo, pois é uma região que tem um déficit de moradia importante, mas para além disso, é impossível você fazer caixa se a avaliação que você faz do terreno é uma avaliação do custo, do valor do terreno, é uma avaliação equivocada. Então, esse terreno desse tamanho foi avaliado em R$106 mil. R$106 mil é muito pouco. Muito. É muito pouco. Com esse valor, você não compra terreno em vários lugares da cidade, muito menos um terreno de 500 metros quadrados, com toda tem uma construção, inclusive. Com toda uma estrutura, construído, com banheiro, com água, com tudo já instalado. Então, o que aconteceu foi que R$106 mil foi o valor que foi feita a avaliação, ele foi vendido por 150 em agosto do ano passado. E é isso que a gente descobre agora, que a pessoa que comprou, a empresa, não sei quem foi, está vendendo esse imóvel por nada menos do que R$349 mil. Então, só para o munícipe entender, uma coisa que era sua, munícipe, que valia, não sei quanto que ela valia, mas ela foi vendida de acordo com a realidade aqui imobiliária, certamente 300, não valia menos de R$300 mil. Entendeu? Com certeza foi vendida por 150, foi avaliada em 106, foi vendida por 150, e agora quem comprou vai ganhar R$200 mil. Assim, ó, provavelmente em menos de um ano, depois do seu investimento, ele vai ter um lucro que excede 100%. É o negócio das Índias. Eu me pergunto, falo com o munícipe que estiver nos assistindo, se ele conhece algum negócio que tem uma valorização de mais de 120% em um ano do valor investido. É quase que uma coisa que não existe. Então, né, a gente trabalha aí, comemora se tiver 15% de lucro num negócio, numa atividade, num prazo desse, 120%, mais de 120%. É um absurdo, Pamela, que não tem explicação. Né? Então, a gente fez requerimentos questionando como é que está sendo feita a avaliação dos imóveis, quem que está fazendo, pediu o valor e as de venda de outros imóveis da Coab para saber se esse disparate também está acontecendo em outros imóveis da Coab que estão sendo vendidos. Por isso que até o objetivo do Em Pauta é trazer para você esse tipo de coisa que a gente não fica sabendo. Eu fiquei sabendo através do seu mandato, vereador, que estava ocorrendo essa venda de um próprio público, né? Tão barato assim. E são vários que estão sendo vendidos, e é isso que a gente está levantando agora. Tá certo. Então, tendo a resposta da Prefeitura, por favor, o senhor volte aqui e nos dê boas notícias e, claro, está sempre convidado para voltar ao programa Em Pauta. Com certeza, é um prazer, a gente está sempre à disposição para compartilhar os frutos das investigações que a gente faz, dos levantamentos e do nosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada. E o programa Em Pauta fica por aqui. Não deixe de acompanhar também as demais entrevistas no YouTube, no nosso canal da TV Câmara Campinas. Até o próximo programa e agradecemos a sua audiência.